A paz do Senhor, gente, sejam muito bem-vindos a mais esse devocional. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Maria Clara e o nosso vídeo de hoje é sobre sabedoria, ou melhor, a verdadeira sabedoria. Então, bora lá fazer esse devocional juntos? E pra gente começar, não pode faltar oração, né? Então ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, por podermos ter a Tua palavra, que é o guia da nossa vida. Que o Senhor nos ensina coisas lindas para que a gente possa aplicar na nossa vida e viver uma vida nova contigo. Peço que o Senhor tome a direção desse vídeo, abre o nosso coração e fala conosco, nos dê sabedoria e nos ensine a temer a Ti. Em nome de Jesus, amém! Bom, gostaria de ler com vocês em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Se nós queremos ser pessoas sábias, nós precisamos temer a Deus, porque aqui diz que o temor é o princípio, ou seja, o temor é o pré-requisito, é o que vem primeiro, é o pilar, a base da verdadeira sabedoria. Então a gente entende que não tem como nós sermos verdadeiramente sábios se a gente não temer a Deus. Aí você pode pensar, mas tem várias pessoas que são sábias, mas que não temem a Deus. Mas aí a gente precisa diferenciar uma coisa. Existe a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a sabedoria verdadeira, a qual tem como pilar o temor ao Senhor. E a sabedoria do mundo, do homem, ela não é verdadeira, é uma sabedoria equivocada, uma sabedoria errada, em que o seu princípio é o eu próprio, sabe? A minha própria vontade, o meu próprio querer. Quando eu digo mundo, não tô falando do globo terrestre, assim, do mundo, mas sim do sistema de crenças e valores que o mundo defende, que é contrário ao de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala exatamente sobre isso, em 1 Coríntios 3, o verso 18 e 19, que diz: nenhum homem se engane a si mesmo. Se algum homem dentro de vós parece ser sábio neste mundo, torna-se louco para poder ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela é loucura comparada à sabedoria do mundo. Mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Eles são coisas opostas. Tá, mas como é que você pode dizer que a sabedoria de Deus que é a verdadeira? Pensa comigo. Deus, ele é eterno. Deus, ele é criador. Ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente. Então, ele sabe de todas as coisas. Mas e o homem? O homem, ele é mortal, limitado, temporal. Ele é criado, ele não é o criador, mas ele é a criatura, é óbvio. Que a sabedoria verdadeira é a sabedoria de Deus. A sabedoria do homem, ela tem como pilar o meu eu, a minha própria vontade, o meu querer. Siga seu coração. E faça o que te faz feliz. Se te faz feliz não é pecado. Meu corpo, minhas regras. Então, ela tá baseada no que eu quero, na minha vontade, mas a sabedoria de Deus, ela tá baseada na vontade de Deus, não siga seu coração, porque o coração é enganoso. E não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Teme a Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. A gente não deve ser sábio aos nossos próprios olhos, mas nós devemos buscar a verdadeira sabedoria no Senhor. Mas qual é o caminho para eu realmente obter essa sabedoria e entender qual é o temor do Senhor? Bom, Deus já nos deixou a resposta em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 até o 6. E a gente vai destrinchar esses versículos agora. Meu filho, se receberes as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, e se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento, e se buscares como a prata e procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Percebe que aqui ele diz: meu filho, se receberes as minhas palavras,
se inclinares seu ouvido à sabedoria, se clamares por conhecimento. Então, o se, ele tá aí como algo condicional, não é automático. Bom, e aí no versículo 1 ele começa dizendo: se receberes as minhas palavras. E aí a gente entende que não é somente ouvir a palavra, mas é necessário receber ela. Mas o que significa receber a palavra de Deus? Isso me lembra de uma parábola que Jesus contou sobre um semeador que ele saiu a semear. E a semente representa a palavra de Deus. E ele semeia essa semente em 4 solos diferentes, em que cada um desses solos representa um tipo de coração. Primeiro, as sementes elas caem à beira do caminho. E aí as aves vão lá e pegam a semente. Aquele coração que ele já tá tão enraizado com ideologias próprias que ele simplesmente não acredita na palavra e isso faz com que a semente não possa germinar, sabe? Pra gente receber a palavra no nosso coração, nós precisamos estar dispostos a quebrar o nosso eu, a quebrar algumas ideologias que a gente pensa que é verdade, mas que tá contrário ao que Deus diz que é a verdade. Então nós precisamos estar dispostos a quebrar, a bater de frente com essas ideologias que a gente tem, às vezes enraizadas no nosso coração, que fazem com que a gente não acredite naquilo que Deus está falando. E o próximo solo que recebe a palavra é um solo pedregoso. Nesse solo não havia muita terra e logo a semente brotou, porque a terra não era profunda, sabe? Mas aí vindo o sol, ela foi queimada porque não tinha raiz e secou. Isso significa aquelas pessoas que até recebem com alegria, que vai muito pela emoção, sabe? Esse negócio de emocionalismo, gente, não dá certo. Para que ela possa criar raiz, é preciso ter fé de verdade em Jesus. E não apenas naquela coisa de momento, naquela emoção. O sol, ele representa as lutas que vão vir por causa da fé, porque ser crente, gente, não é fácil, existem lutas. Vão se levantar pessoas que vão combater com a gente, que não vão acreditar, e a gente precisa estar disposto a lutar por isso. E se a nossa fé não está enraizada, isso vai acabar matando a nossa semente. As rochas desse caminho pedregoso também podem significar os impedimentos que nós mesmos colocamos que impedem a gente receber Jesus totalmente, que é aquilo que eu falei pra vocês. O próximo solo que recebe aquela semente é um solo que havia espinhos. E esses espinhos sufocaram aquela semente, que são aquelas pessoas que estão apegadas às coisas desse mundo. Esses espinhos representam as preocupações deste mundo. E elas estão tão apegadas com isso, não conseguem soltar do mundo. E essas preocupações acabam sufocando a palavra, sufocando a semente. Pra gente receber a palavra de Deus, nós precisamos desapegar do mundo, sabe? Não deixar com que as preocupações da vida roubem a nossa fé. Mas nós devemos estar firmados na palavra. Por fim, aquela semente, ela cai numa boa terra, num solo fértil, em que a palavra é acolhida com fé e com amor. E aí a semente pode germinar e produzir frutos, que é o que diz em Marcos 4:20. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e produzem frutos, alguns 30 vezes, alguns 60 e outros 100. Então aqui, se a gente verdadeiramente estiver disposto a fazer tudo isso que eu falei pra vocês, a gente vai receber a palavra de Deus e aí a gente pode caminhar para a próxima etapa, se esconderes contigo os meus mandamentos. E aí, é claro que eu iria falar de Salmos 119:11. Tenho a tua palavra escondida no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder a palavra de Deus no meu coração é internalizá-la tão forte que ela se torna completamente parte do meu ser, que se torna parte da minha identidade. Na fonte de onde saem os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, tudo baseado na palavra. Ela se torna parte de quem a gente é, sabe? E como que eu faço para internalizar a palavra de Deus no meu coração? Quando eu leio a palavra, porque não tem como eu internalizar ela sem conhecer, né? Então, dedicar tempo lendo a palavra, meditando nas escrituras, colocando em prática o que a palavra diz. Sempre quando eu for fazer algo, eu procurar lembrar.
isso é algo que está de acordo com a palavra de Deus? É algo que está de acordo com a vontade de Deus? Porque se não for, eu lutar contra aquilo para eu não agir. E quando a gente tem essa bagagem na palavra, a gente consegue ter recursos para vencer as tentações. Porque a gente vê que quando o Satanás foi lá tentar Jesus, Jesus venceu ele com o quê? Com a palavra. Então a gente vence as tentações com a palavra de Deus. Mas para isso ela precisa estar bem internalizada dentro do nosso coração. Inclines o teu ouvido à sabedoria. Isso me leva a Romanos 10:17, que diz assim: assim então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que mostra a importância da gente estar conectado com a palavra de Deus, estar constantemente ouvindo a palavra de Deus, porque é através disso que a nossa fé é fortalecida. Mas como que eu posso ouvir a palavra de Deus? Se expondo a isso. Indo aos cultos de domingo, aos cultos de ensino, indo à EBD, a Escola Bíblica Dominical. E hoje, na nossa era, é muito fácil também, porque temos na nossa palma da mão a internet, que pode ser usada de várias formas, e a gente precisa ter sabedoria para usá-la da maneira certa, aproveitando isso para fortificar a nossa fé, assistindo a cultos, pregações, ouvindo podcasts, assistindo a vídeos como esse que você está vendo agora, assistindo filmes que fortaleçam a nossa fé. E outra coisa muito importante também, envolver Jesus nas nossas conversas, porque muitas vezes a gente perde tempo conversando sobre coisas tão banais, sabe? Mas é tão bom quando a gente coloca Jesus na conversa e nós fazemos amigos cristãos e a gente conversa sobre as coisas que Deus tem feito tanto na nossa vida, e a gente ouve também o que Jesus tem feito na vida de outras pessoas, ou até mesmo evangelizando. A gente evangeliza muito com o nosso ser e em conversas cotidianas. Então tudo isso é importante pra gente fortificar a nossa fé e a levar Jesus para outras pessoas. E é claro que eu não poderia deixar de ressaltar o que a Bíblia diz em Tiago 1, versículo 22 ao 24. Sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho e logo se esquece que tipo de homem ele era. Então, nós não podemos apenas ouvir a palavra, mas é necessário colocar em prática, porque se a gente não colocar em prática, se não houver mudança de vida, é ineficaz. Próximo passo: apliques o teu coração ao entendimento. E como fazer isso? Como eu já falei, meditando na palavra e também aplicar o que ele diz, que é o que fala em Salmos 119 e 112. Inclinei o meu coração a executar os teus estatutos sempre, até o fim. Então, aplicar o nosso coração ao entendimento é inclinar o coração a executar os estatutos, a colocar em prática, como eu falei para vocês. Se clamares por conhecimento e elevares a tua voz por entendimento. Basicamente, Deus está falando, peça por isso, clame por isso, porque se você clamar, você vai receber. Como diz em Lucas 11, versículo 9 e 10, e eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Em Provérbios 2, verso 6, vai dizer assim, ó: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, se você deseja ser uma pessoa temente a Deus, se você deseja ser uma pessoa verdadeiramente sábia, coloque isso nas suas orações, porque isso vem do Senhor e Ele dá. Se você pedir, você vai receber. E em Salmos 119, 145 diz: clamei com todo o meu coração, ouve-me, ó Senhor, eu guardarei os teus estatutos. Por que é importante a gente guardar os estatutos? Porque lá em Provérbios 2, verso 7 diz que Deus reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um broquel para aqueles que caminham corretamente. O Senhor, Ele é um escudo para aqueles que caminham corretamente. Vale a pena ser fiel, vale a pena buscar viver uma vida justa, porque a justiça, a verdadeira sabedoria, viver uma vida justa nos guarda do mal. E se buscarmos
como a prata e procurares como a tesouros escondidos, então a gente vai entender o temor do Senhor. Se a gente buscar a sabedoria, assim como a gente busca a prata, e assim como a gente procura por tesouros escondidos, como naquelas histórias piratas que saem em busca de tesouros escondidos e eles lutam para conseguir isso, se da mesma forma a gente se esforçasse para buscar a verdadeira sabedoria, para buscar a Deus, aí sim a gente vai entender o temor do Senhor. Mas aqui, eu tô falando tanto sobre temer a Deus, mas muitas vezes a gente pensa, o que é temer a Deus de fato? Temer a Deus é ter medo de Deus? Não, pelo contrário. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter medo de perder a presença de Deus. Temer ao Senhor é o zelo pela presença. E eu vou fazer um vídeo mais específico sobre esse, que é o nosso próximo vídeo, porque senão esse aqui vai ficar de 3 horas. É um conteúdo extenso, mas é o zelo pela presença. O Senhor tá à procura de pessoas que têm esse zelo pela presença, que amam a presença do Senhor e não querem perdê-la por nada. E o próximo vídeo a gente vai realmente entrar mais a fundo sobre o que significa zelo pela presença. Então, você não quer perder, né? Ó, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra quando chegar, você já receber a notificação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like pro YouTube entender que esse vídeo é bom e pra passar pra mais pessoas que precisam ouvir isso também. É isso, gente. Fica com Deus. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo devocional. Tchau, tchau!